Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta segunda-feira, uma boa semana para você. Hoje nós vamos falar sobre as quedas de idosos, causas e principais consequências. Para isso, nós convidamos o Dr. Giancarlo Polezello, ele é professor de ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço muito, Patrícia. Bom, a gente vai falar sobre as causas já, mas queria começar falando logo das consequências. Para um idoso cair, quebrar um osso, isso pode custar a vida dele, né? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais idoso, maior o risco de acontecer um problema que custe a vida dele. Então, a gente deve tentar evitar ao máximo que os idosos caiam. E para isso, atitudes devem ser tomadas tanto da parte da família, do próprio idoso, quanto da parte do poder público. O senhor tem números, tem índices? Quantos idosos acabam falecendo por conta de uma queda? A definição de idoso no Brasil são pessoas acima de 60 anos de idade. Apesar que muitas pessoas que estão ouvindo isso vão achar que não, mas o idoso brasileiro, a partir dos 60 anos, ele é considerado um idoso. E terceira idade, na vista de um geriatra, ou seja, aquele que é um especialista em idosos, ele vê a terceira idade como a partir dos 75 anos de idade. O indivíduo que tem acima de 60 anos de idade tem 30% de chance de ter uma queda durante o período de um ano, em algum lugar. E se ele tem acima de 80 anos de idade, ele tem 50% de chance de ter uma queda. 30% dessas quedas causam alguma lesão que vai fazer esse indivíduo parar no hospital. E 12% desses traumas causam a morte desse indivíduo. Ou seja, é um problema grave de saúde pública e de alto risco para quem cai. Olha, nós fomos às ruas de São Paulo, inclusive, perguntar para as pessoas, saber, ouvir a opinião da população de forma geral, o que poderia ser feito para prevenir uma queda no idoso, prevenir esse tipo de situação complicada aí para o idoso. Gostaria que o senhor acompanhasse as respostas. Vamos ver. Ter mais acessibilidade para as pessoas nessa idade, né? Como aqui em São Paulo você vê várias calçadas esburacadas e não tem corrimão, não tem rampas de acesso para que o idoso possa se locomover. Então, eu acho assim, que nas ruas da cidade deve estar a rua sempre bem certinha, sem estar um desnivelamento na rua. E assim, em casa, eu acho que evitar assim, ter muito tapete, evitar ter degrau dentro de casa. A rua está sempre bem cuidada e a casa também. Eu acho que deveria ser tomado mais atitudes em relação à acessibilidade, tá? Para eles. Aqui é a Avenida Paulista, beleza. Aqui tem o cartão postal de São Paulo, beleza, é tudo bonitinho, mas nas ruas aí de acesso e tal, não é assim que funciona, né? Inclusive eu estava vendo uma entrevista esses dias da deputada ou a vereadora Mara Gabili, uma coisa assim, e ela estava reclamando justamente disso. Infelizmente não existe isso. Ele citou até que a Avenida Paulista acaba sendo um exemplo, né? Mas e o resto? Toda a cidade é um exemplo. A acessibilidade na própria cidade que a gente vive, vamos convir que não é boa. Existem falta de corrimãos, sem dúvida nenhuma falta acessibilidade para pessoas que usam cadeira de roda. Às vezes, quando se acompanha a gente tentando subir as calçadas ou descer e subir de meios de transporte público, quando a gente para um minuto para observar essas pessoas, que a gente não para vê-las. Mas quando a gente para, nós vemos quanta dificuldade a cidade impõe para essas pessoas que necessitam disso, né? Eu costumo dizer que a gente só sente alguma coisa quando acontece em nós mesmos, né? Então, talvez parar para observar a dificuldade que uma pessoa tem quando é acometida por um problema grave desse, principalmente os idosos hoje em dia, é muito real o que essas pessoas citam aí. Mas o maior inimigo de um idoso não é a rua, é a própria casa que ele vive. 70% dos traumas que machucam gravemente as pessoas idosas acontecem dentro da casa. Então, ter uma casa segura é a coisa mais importante que alguém pode fazer como investimento a si mesmo, principalmente se for idoso.
Isso é muito importante, o senhor está dizendo. Então, as pessoas acabam se acidentando dentro de casa, não nas ruas, nas calçadas, apesar de todos os problemas. Também nas ruas, mas muito mais em casa. Principalmente dentro de casa. O grande inimigo de um idoso é a própria casa dele. E qual é o lugar da casa que oferece mais risco para o idoso? Todo lugar da casa oferece risco se ele não for bem avaliado. Mas o banheiro, dentro dos inimigos, é o maior deles. O banheiro, onde o indivíduo geralmente está sozinho, tem o problema de, muitas vezes, pessoas idosas evitam estar acompanhadas, tem acompanhantes, mas tem o problema psicológico de não gostar que alguém ajude, ou limpe, ou ajude no asseio, no banho. Então, é um ambiente que, forçadamente, ele está sozinho, na maioria das vezes. E isso causa realmente muito acidente. Além de ser mais escorregadio, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, escorregadio. Os ambientes não são preparados para aquele... E muitas vezes a idade vai passando e o ambiente não é preparado para aquele idoso. Então, o grande inimigo fora a casa é o banheiro da casa. Uma internauta citou também, olha, tem que evitar ter tapete na casa, isso pode enroscar o pé do idoso. É verdade? Sem dúvida nenhuma, principalmente para tapetes mais velhos que evertem as bordas. Aquilo é uma armadilha para um jovem, imagina para um idoso que não enxerga. Às vezes o idoso tem problema visual, a acuidade visual de um idoso ela é menor do que a de um jovem. Né? E muitas vezes nós tropeçamos em tapetes vendo que o tapete está ali, imagina um idoso que não enxerga. Então, colar os tapetes, existem colas ou formas de fazer o tapete aderir no solo, fitas adesivas. O ideal mesmo é que se evite os tapetes. Eu recomendo que se tire os tapetes da casa. Né? Uma armadilha muito importante é o tapete. Olha, existem outras dicas que a gente vai pedir já para o Dr. Giancarlo Polezello, que está conosco hoje aqui. Ele é professor de ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Jovem Pan Online e queremos a sua participação pelas redes sociais. Se você estiver no Facebook, curta a nossa página Jovem Pan Online e deixe por lá seu comentário, sua pergunta. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br, esse é o nosso endereço. Na tela do seu computador, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco nós voltamos com dicas para evitar as quedas dos idosos. Até já.